Aleluia, glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos prostramos diante de ti mais uma vez para te engrandecer, Senhor, para te entregar, Pai, nas tuas mãos este dia. Dá-nos um dia na tua presença, livra-nos de todo mal, guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Em nome de Jesus, Pai. Queremos seguir firmes, ó Deus, no propósito de te servir, de te honrar, de te glorificar, de te exaltar. Clamamos em favor da nossa vida, em favor da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela. Encha-nos da tua presença. Ajuda-nos a sermos, Pai, para o louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco na tua palavra neste dia e ajuda-nos a colocar a tua palavra em prática. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Dia 5, leia Êxodo 15, capítulos 15 e 16, Mateus 14, dos versículos 13 a 21 e Apocalipse, capítulo 15. Alegre-se e cante o cântico do Senhor. Agradeça ao Senhor pela sua libertação. Medite no cântico de Moisés. O povo sofredor da aliança cantou no momento da sua libertação. Nós, como cristãos, o cantaremos novamente. Agradeça a Deus por toda a provisão. Agradeça a Deus por toda a provisão que você está recebendo, ainda que seja uma provisão para o deserto, entre aspas. Agradeça a Ele, agradeça a Deus. Deixe que Deus pegue o que você tem e o parta e o multiplique. Louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos nossa vida nas tuas mãos mais uma vez. Queremos te agradecer, Pai querido, pela nossa libertação. Obrigada por o Senhor ter nos libertado, Senhor. Obrigada pela vida de Jesus Cristo que foi dada por nós na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, Pai, clamamos a Deus em favor da nossa casa, da nossa família, de todos que precisam de libertação. Entra com a tua libertação, Pai, em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, pela tua provisão na nossa vida. Mesmo, Senhor, que seja a provisão para o deserto, louvado seja o teu nome, porque o Senhor sempre supre as nossas necessidades e queremos, ó Deus, declarar que cremos no teu agir, que atravessaremos tudo que tivermos que atravessar para avançar rumo, Senhor, à nossa promessa que o Senhor tem para nós desde antes da fundação do mundo. Louvado seja o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Êxodo capítulo 15. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavalheiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Aleluia, glória a Deus. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários, enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha, pelo forte sopro das tuas narinas. As águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralha, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava, eu os perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei, com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade,
terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste. Com a tua força, tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhe respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavaleiro, o cavalo e o seu cavaleiro. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Louvado seja Deus. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 16. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se segue ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, ao entardecer: vocês verão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Enquanto
Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito, alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. Cada manhã, todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia, o sábado, não acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no sexto dia, ele lhes dá pão para 2 dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no sétimo dia. O povo de Israel chamou maná àquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e guardem-no para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável, comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Louvado, exaltado seja o teu nome, Pai. Te agradecemos, Senhor amado, porque tu és fiel. Mesmo nós sendo infiéis, Pai, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Por isso nós te pedimos, Pai,
perdoa os nossos pecados por palavras, pensamentos, ações, tudo aquilo que temos feito que não tem te agradado, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, por amor de ti mesmo. Em nome de Jesus, Pai, que sejamos de aliança, que tenhamos, Pai, sempre, ó Deus, fazer a tua vontade, seja a primícia da nossa vida, seja o primeiro lugar na nossa vida, seja agradar ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te clamamos. Vamos à leitura de Mateus 14, 13 a 21. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Louvado seja Deus. Pai, muito obrigada pela tua santa palavra. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Pai, nós queremos te engrandecer, porque tu és o Deus que provê para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada vida que está fazendo este propósito. Derrama da tua unção de provisão, Senhor. Pai, nós declaramos que nós teremos abundantemente, Senhor, para abençoar os necessitados, para ajudar os nossos familiares, para ajudar, Senhor amado, na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, nós tomamos posse da vitória, Senhor. Tomamos posse da tua bênção, Pai querido, que enriquece e não acrescenta dores. Em nome de Jesus, Pai, sê conosco. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Jeová Jirê, o Deus da providência. Mesmo em meio ao deserto, Pai, o Senhor provê aquilo que nós precisamos. Louvado seja o teu nome. Assim como Moisés cantou, assim como Miriam e as mulheres cantaram, Pai, nós queremos cantar nesta hora, te engrandecendo, exaltado e engrandecido seja o teu nome, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus que provê tudo aquilo que precisamos. Obrigada, Pai, por o Senhor ser o eu sou. Quando o Senhor diz que o Senhor é o eu sou, é porque o Senhor é aquilo que nós precisamos. Louvado seja o teu nome. Nós cremos, Pai, que o maná que o Senhor deu ao povo no deserto tinha o gosto que eles quisessem, Senhor, que tivesse, Senhor, que aquilo que eles queriam, Pai. Se eles queriam bolo, Senhor, aquele maná, Senhor, com certeza teve o gosto de bolo. Se eles queriam um filé, Senhor, acebolado ou qualquer outra coisa, Senhor, que nesta época provavelmente não existia bolo como nós conhecemos hoje, não existia um filé acebolado, talvez, né, poderia existir, porque no Egito, eles falam que queriam voltar para o Egito, onde tinha cebolas, pepinos. Ô, Senhor, nos ajuda, Pai, a não sermos, Pai, reclamões. Ajuda-nos, ó Pai, a não querer voltar para o Egito, Pai, para as mazelas do Egito, porque o teu maná, aquilo que o Senhor tem para nós, é muito melhor. Louvado seja o teu nome, Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e clamamos a ti, Pai, ajuda-nos a atravessarmos o deserto, Pai.
para chegarmos na promessa que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Vamos à leitura de Apocalipse, capítulo 15. Louvado seja o teu nome. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro, misturado com fogo, e de pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Glória a Deus, aleluia. Depois disso, olhei e vi que se abriu no céu o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho, puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Louvado seja Deus. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Engrandecido seja o teu nome, Pai. Te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Entregamos, Pai, cada filho, cada filha que temos apresentado a Ti dia após dia. Toma essas crianças nas Tuas mãos, esses adolescentes, esses jovens, Pai, esses homens e mulheres, toma nas Tuas mãos. Declaramos, Pai, estas famílias salvas, libertas, restauradas. Oh, Senhor, renova a vida de cada um deles. Senhor, abra a mente, o entendimento espiritual, Pai. Em nome de Jesus, toma nas tuas mãos estas vidas, derrama da tua unção, a unção de cura, de libertação. Senhor, alcança essas vidas, em nome de Jesus, Pai, alcança a nossa casa, a nossa família, a vida dos cônjuges, Pai, entregamos nas tuas mãos, entrego as minhas irmãs, Pai, que irão se casar, toma cada uma delas, Pai, agora, Senhor, nas tuas mãos, essas irmãs que eu estou apresentando a Ti, Pai, toma nas tuas mãos, dê a vitória às tuas filhas, supra suas necessidades, apressa-te, ó Deus, em atender o clamor das tuas filhas, em nome de Jesus, Pai. Envia, Senhor, homens segundo o teu coração para tuas filhas, envia o cônjuge para a tua filha, Senhor, que tem clamado a Ti, os teus filhos, Pai, que tem clamado a Ti, encontre as tuas filhas, promova, Senhor, este encontro e o teu nome seja glorificado. Cada vida que tem pedido oração, Pai, nós colocamos diante de Ti. Abençoa, dê a vitória, entra com a tua cura, Senhor, com o teu livramento, repreenda a doença, Pai, repreenda a enfermidade e nos dê, Pai, um dia na tua presença, guarda a nossa entrada e a nossa saída, receba o nosso louvor, nossa adoração diante do Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Louvado, exaltado seja o teu santo nome. Te bendizemos, Senhor, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigada, Pai, obrigada. Exaltado seja o nome do Senhor. Queremos mais uma vez, ó Deus, declarar, Senhor, declarar que o Senhor, Pai, o Senhor é santo, santo, santo. Oh, Senhor, queremos cantar, Senhor, juntamente com os anjos, querubins, serafins, os 24 anciãos. Santo, santo, santo é o Senhor. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações.
Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, Pai. Nossa família virá à tua presença, Pai, e te adorará. A nossa parentela, Senhor, virá à tua presença e te adorará, Pai. Cada filho, Senhor, cada filha que temos apresentado a Ti, Pai querido, virá à Tua presença e te adorará, ó Rei das nações, engrandecido seja o Teu nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Seja engrandecido, ó Rei dos Reis. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelos livramentos, Senhor. Obrigada pelas curas, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Te clamamos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. E te bendizemos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.